Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Eu te convido a acompanhar comigo as principais notícias. E olha só, ao menos 6 países, incluindo o Brasil, rejeitaram qualquer tentativa de controle sobre a Venezuela após os Estados Unidos afirmarem ter reforçado o controle do país com a detenção de Nicolás Maduro. Brasil, Chile, Colômbia, México, Uruguai e Espanha rejeitaram neste domingo o que consideraram qualquer tentativa de controle sobre a Venezuela. Os 6 países manifestaram preocupação com a estabilidade regional após os ataques de Washington que resultaram na captura de Maduro. O presidente americano Donald Trump afirmou que um de seus principais objetivos é manter o domínio sobre o setor petrolífero da Venezuela. O país detém as maiores reservas de petróleo bruto do mundo. Um comunicado do grupo afirma: manifestamos nossa preocupação diante de qualquer tentativa de controle governamental, de administração ou de apropriação externa de recursos naturais ou estratégicos venezuelanos. A situação na Venezuela deve ser resolvida com respeito à vontade do povo venezuelano e em todas as suas expressões, sem ingerências externas e em conformidade com o direito internacional, acrescenta o texto. Os líderes dos países signatários, como Luiz Inácio Lula da Silva ou Gustavo Petro na Colômbia, rejeitaram publicamente a incursão americana na Venezuela e pediram medidas a organismos internacionais, como a ONU. Os Estados Unidos trabalharão com as atuais lideranças da Venezuela se tomarem as decisões certas, disse neste domingo o secretário de Estado Marco Rubio após uma operação americana que capturou e tirou do país o presidente Nicolás Maduro. Eu sei que, se eles não tomarem as decisões certas, os Estados Unidos manterão várias ferramentas de pressão para garantir que nossos interesses sejam protegidos. E isso inclui a quarentena do petróleo que está em vigor, entre outras coisas. Vamos julgar tudo pelo que eles fizerem e vamos ver o que eles farão. As declarações foram feitas em uma entrevista ao programa Face the Nation, da CBS News. Ao ser questionado sobre a vice-presidente venezuelana Delcy Rodrigues, o secretário de Estado americano assegurou que Washington irá ver o que vai acontecer. O Supremo Tribunal da Venezuela determinou que Delcy Rodrigues assuma a presidência após a captura de Maduro. Questionado sobre o envio de tropas americanas em solo venezuelano, o secretário de Estado descreveu isso como uma obsessão da opinião pública, mas, ao mesmo tempo, uma opção que o presidente Donald Trump não pode descartar publicamente. Também neste domingo, Rubio declarou que é prematuro, neste momento, falar de eleições na Venezuela, em entrevista ao canal NBC. E o Ministério da Defesa britânico afirmou que sua força aérea lançou um ataque conjunto com a França contra uma instalação subterrânea na Síria. O local seria usado pelo grupo jihadista Estado Islâmico para armazenar armas. Segundo o Ministério, não há indícios de que o bombardeio, que ocorreu ao norte da antiga cidade de Palmira, tenha representado perigo para civis. O Estado Islâmico foi derrotado territorialmente na Síria em 2019, mas mantém presença no país, particularmente em seu vasto deserto. Palmira, lar de ruínas antigas declaradas Patrimônio Mundial da Unesco, já esteve sob o controle do movimento jihadista. Os Estados Unidos afirmaram em dezembro que um membro do grupo realizou um ataque em Palmira que matou 2 soldados americanos e um civil. As forças americanas afirmaram ter atacado dezenas de alvos do Estado Islâmico na Síria em retaliação. Em um sinal de endurecimento militar, a Coreia do Norte realizou novos testes de mísseis hipersônicos sob a supervisão direta de Kim Jong-un, alegando estar pronto para um cenário de guerra real. O lançamento ocorreu em um contexto de forte tensão internacional e foi apresentado por Pyongyang como resposta ao que classifica como precedentes perigosos de intervenções lideradas por Washington. Foi desta maneira que a mídia estatal anunciou nesta segunda-feira os testes de 2 mísseis balísticos, relatados também por Seul e Tóquio. Segundo a Agência Central de Notícias da Coreia, a crise geopolítica tornou o lançamento ainda mais urgente, numa clara referência ao ataque dos Estados Unidos à Venezuela no fim de semana. A KCNA citou Kim, dizendo que o teste mostrou a prontidão das forças nucleares da República Popular Democrática da Coreia. A operação lançada pelos Estados Unidos contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro representa um cenário de pesadelo para a liderança norte-coreana, que há muito teme um ataque desse tipo e acusa Washington de buscar removê-la do poder. Pyongyang justifica há décadas seu programa nuclear e de mísseis
como um dissuasor contra supostas tentativas de mudança de regime por parte dos Estados Unidos. Testado pela primeira vez em outubro, o novo sistema de armas da Coreia do Norte utiliza mísseis hipersônicos, que viajam a mais de 5 vezes a velocidade do som e podem manobrar em pleno voo, o que os torna mais difíceis de rastrear e interceptar. Eles foram empregados com efeito letal no ano passado contra cidades na Ucrânia pela Rússia, com quem a Coreia do Norte aprofundou laços nos últimos meses, e pelo Irã contra Israel. E no esporte, o mercado da bola está agitado aqui no Brasil. Flamengo e Cruzeiro são os principais clubes no mercado e parecem não ter medo de gastar valores milionários para se reforçarem nesta temporada. A temporada 2026 está prestes a começar e os clubes seguem firme no mercado para se reforçarem. O Flamengo ainda tem interesse no atacante Caio Jorge. O Cruzeiro já rejeitou 2 propostas do rubro-negro e disse que só libera o jogador por 50 milhões de euros. O Flamengo ainda pretende fazer uma nova investida pelo atleta. Já o Cruzeiro está de olho no Gerson. O clube mineiro negocia a passos curtos com o Zenit. O pai do jogador veio ao Brasil para conversar com a Raposa, que pretende fechar com o atleta o mais rápido possível. O Cruzeiro também espera um reforço para a lateral direita. Fagner estava emprestado ao clube mineiro e tinha contrato com o Corinthians até o final de 2026. Porém, o Timão entrou em acordo com o atleta e rescindiu seu contrato. Agora, Fagner é esperado até esta quarta-feira em Belo Horizonte para assinar em definitivo com o Cruzeiro. O contrato terá duração de 1 temporada, com opção de renovação por mais um ano. Ainda em Minas Gerais, o seu rival, o Atlético Mineiro, pode perder um dos principais jogadores. O atacante Hulk deu ok para o seu staff negociar com o Fluminense. O Galo não recebeu nenhuma sinalização direta do jogador sobre o interesse em sair e não tem o desejo de liberá-lo. E o Atlético também está de olho no mercado para contratar. E uma opção que agrada o clube é o meio-campista Maicon do Shakhtar Donetsk, que está emprestado ao Corinthians. Porém, o Timão pretende contar com o atleta e oferecer um contrato de 3 anos, igualando a proposta do Galo. A decisão sobre o destino de Maicon caberá ao clube ucraniano. No Botafogo, o nome de Savarino é o mais comentado. O jogador é alvo de Fluminense, Corinthians e São Paulo. O Flu chegou a um acordo com o rival pela contratação do meio-atacante, mas ainda precisa se acertar com o jogador. Já o Corinthians tentou fazer uma troca envolvendo Félix Torres, mas o Glorioso pediu Ranieri e Gustavo Henrique. Agora o tricolor paulista chegou a tentar uma negociação múltipla com o Botafogo, porém não evoluiu. Eu fico por aqui, mas caso eu tenha perdido alguma edição do Jornal Toda Hora, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Até logo!